Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez, que eu possa estar se inscrevendo no canal, também acionando o sininho, para que a cada programação você possa estar junto conosco, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro de reflexão e o tema que estaremos considerando neste momento tem como título Um Deus de Restauração. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança que temos, Senhor Jesus, de que a qualquer momento o Senhor estará vindo nos buscar para que onde o Senhor estiver, nós também, Senhor, venhamos estar juntos, isso para todo sempre. Pedimos, Senhor, neste momento, enquanto aqui estamos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê direção, sabedoria do alto, graça, para refletirmos, meditarmos na Tua Palavra e que ela seja aplicada, Senhor, em nossos corações, em nosso cotidiano. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Para tanto, vamos estar aqui lendo a Palavra de Deus, um Deus de restauração. Em Isaías 54, onde o Senhor diz: amplie o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não sofrerás afronta. Antes te esquecerás, observe bem, da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Versículo 7 e versículo 8. Porque um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. No ímpeto de indignação escondi de ti por um momento o meu rosto, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Já a Bíblia King James, como eu costumo aqui sempre estar lendo a versão desta palavra, desta leitura que fazemos, eu acho importante para nós, está escrito assim: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois há de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude, e não te recordará mais da humilhação da tua viuvez. Porque breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. Versículos 7 e 8. No ímpeto de indignação escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá, declara Yahvé, teu Redentor. Esta palavra é uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, em que Deus, através do profeta Isaías, fala com o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava sendo cativo pela Síria, uma nação que era cruel com respeito ao tratamento que dava aos seus cativos, a ponto não só de deixar nu, mas também de arrancar de algum desses prisioneiros
a sua pele e deixar totalmente aquela pessoa em carne viva, que por certo, pelo tratamento e por esse processo, não suportaria tal dor e acabava por morrer. Justamente para deixar como um aviso, buscar trazer ao corações dos cativos o devido temor e medo, pavor, melhor dizendo até, daquela nação. E não foi só isso, porque isso tratava do povo das 12 tribos, das 10 tribos, melhor dizendo, que a Bíblia trata como Israel. Ficando apenas 2, Benjamim e Judá. Porém, passando 100 anos, também Judá e Benjamim passaram pelo cativeiro de Babilônia. Não tão pequena era o sofrimento que eles passavam, independente da nação pela qual eram levados cativo. Porém, através desta palavra, Deus se mostra ao povo de Israel que, independente das condições que eles se encontravam, que independente do momento que eles iam passar, como nós lemos, um momento que causava repulsa, um momento que causava indignação a Deus. Porque, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, é justamente isso. O pecado leva Deus a uma indignação. O salmista, no Salmo 7, versículo 11, diz que Deus, ele se ira, que Deus entra num sentido, passa a ter indignação todos os dias por conta das nossas atitudes de pecado, por conta de buscarmos fazer aquilo que o nosso coração, se agrada. Porém, a palavra também do Senhor nos diz que o nosso coração é enganoso, mais perverso do que todas as coisas, sendo totalmente inclinado ao pecado. E sendo assim, provoca esta indignação ao Senhor, e por esta indignação sofremos as causas e as consequências do nosso pecado. Porém, diante desta palavra, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, ainda que esta promessa foi deixada para Israel, porque nós precisamos ter esse equilíbrio, que há promessas que são especificamente para Israel. Mas o que nós tomamos aqui dentro dessa passagem, ainda que seja uma promessa para Israel, nós podemos tomar como analogia não somente isso, mas também como princípio que revela este Deus maravilhoso, esse Deus surpreendente, esse Deus que nos surpreende, esse Deus que está fora do alcance da nossa avaliação, tanto com respeito ao seu tratamento, porém também com respeito à sua misericórdia, à sua longanimidade. Deus, ele prometeu aqui para Israel que ele seria restaurado. E esse princípio é tão real e tão válido para nós da nova aliança, do Novo Testamento, em que Paulo diz que ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, melhor dizendo, Isaías ainda. Mas no Novo Testamento, Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas também nós temos outra analogia quando da parábola não, mas do momento em que o leproso, que diz Lucas, estava cheio de lepra. Lucas era um médico e, escrevendo, ele trouxe aí um diagnóstico real, um diagnóstico que aos olhos humanos, amado e querido ouvinte, aquela pessoa já não tem mais qualquer condição de ser restaurada. Aos olhos humanos, aqueles que estão à margem da sarjeta espiritual, aqueles que se mostram pessoas totalmente a caráter da avaliação limitada nossa, de que ele não tem qualquer condição de ter uma nova vida, de ter uma restauração tanto física como espiritual e moral. Porém, diante daquele encontro, daquele leproso relatado por Lucas, não só por Lucas, mas por outro evangelho, diz que aquele leproso chegou diante do Senhor, o que não poderia
Mas diz a palavra do Senhor que ele adorou ao Senhor Jesus e disse: se o Senhor quiser, pode limpar-me. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E ele diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele tocou naquele leproso, o que também isso provocaria a impureza. Porém, estamos falando do Senhor Jesus. Estamos falando do Deus conosco. Estamos falando de um Deus que é um Deus restaurador. E diz a palavra do Senhor que tocando naquele leproso, cheio de lepra, diz Lucas, disse: quero ser limpo. Deus não só quer mudar a minha vida e a tua vida. Deus não só quer trazer uma nova vida, promocionar para nós um novo nascimento, a ponto de experimentarmos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas o Senhor também tem poder para restaurar cada um de nós, quem quer que seja. E diante dessa realidade, o Senhor coloca à prova a fé daquele israelita, falando para eles que eles deveriam estender as suas estacas. Ele diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda as cordas, reforça as estacas, pois há de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Esse versículo, amados, fala, né, da prosperidade, da transformação, de algo que aqueles que vê aquela pessoa que antes andava nas drogas, que vê aquela pessoa que antes andava no vício do álcool, que vê aquela pessoa, né, envolvida no crime. O testemunho é real, a situação é real, porém Deus tem poder para transformar, para fazer transbordar para a direita e para a esquerda. Isso fala de algo real, de algo que leva aos olhos daqueles que vê glorificar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Foi isso que o Senhor fez com Nabucodonosor, fazendo ele passar por um momento a viver como um animal. Porém, depois de um tempo, diz a Bíblia, que era por tempo, para um tratamento, a fé daquele homem ímpio, daquele gentio. E diz a Bíblia, quando Deus restaurou não só a sua condição física, mas fez ele ver a grandeza do poder restaurador de Deus. E diz as Escrituras, no capítulo 4 de Daniel, que Nabucodonosor passou a glorificar o nome do Senhor. Então, por certo, essa é a certeza que Deus quer que nós tenhamos em nosso coração. Uma esperança não só limitada a ser para nossas vidas, mas também para aqueles que são a nossa descendência, aqueles que esperamos nele, que seja alcançado pelo Senhor. Os nossos parentes hão de ser alcançados pelo Senhor. Os nossos filhos hão de ser alcançados pelo Senhor. Os nossos familiares, os nossos vizinhos e aqueles que carecem de ser alcançados por Deus, por certo, isso acontecerá. Por quê? Porque Deus é um Deus restaurador. E eu coloquei aqui 3 razões, onde não importa a condição espiritual que se encontre. Israel se encontrava numa situação que nem mesmo eles tinham mais esperança. E Ezequiel, capítulo 37, revela esse sentimento de Israel. Quando no versículo 11, Deus revela através do povo, revela através de Ezequiel o estado do coração daquele povo. Ele diz aqui, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, ossos sequíssimos. A visão que Ezequiel teve daquela experiência com Deus, Deus perguntou, poderão esses ossos viver? Ezequiel não tinha, nem mesmo tinha esta fé.
Porque ele falou para o Senhor, tu sabes. E ele disse aqui, depois daquela experiência com Ezequiel, disse, esses ossos são a casa de Israel. Eis que eles dizem, revelando o coração deles, os nossos ossos secaram-se e pereceu, olha só, a nossa esperança. Estamos de todos cortados. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O povo que andava com o Senhor, o povo que viu as maravilhas de Deus, já não tinha mais esperança. Porém Deus, através de Ezequiel, disse, portanto profetize e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vou abrir a vossa sepultura. Sim, das vossas sepulturas farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Deus é um Deus restaurador, onde não importa a condição espiritual que ele se encontre. Isso não quer dizer que Deus compactue com o pecado. Isso não quer dizer que esse estado realmente seja um estado deprimente, um estado de vergonha, um estado de humilhação, como ele disse aqui para o povo de Israel. Mas Deus disse que eles não lembrariam mais do seu estado de vergonha. É isso que o Senhor quer fazer com a sua vida, amado e querido ouvinte, que quem sabe o Senhor, pelos seus atos providenciais, colocou você diante desta reflexão, porque eu creio dessa forma. Eu creio que o canal A Voz que Clama no Deserto é uma flecha na aljava de Deus, porque eu tenho sido um alvo desta restauração, dessa transformação, porque o Senhor disse que Ele lançaria para trás todo o nosso pecado e não se lembraria mais dele. E nós também, quando o Senhor nos leva a nos lembrar dos tempos que passamos, da situação que nós estávamos, é quando estamos no perigo e no momento em esquecer dos benefícios do Senhor e retornar à nossa vida de vergonha e de humilhação. Porém, fora disso, nós não esquecemos, mas nós entendemos que Deus, Ele é um Deus restaurador em nossas vidas. Segunda razão, Deus é restaurador, onde não importa a condição conceitual ao seu testemunho de vida. Deus não está preocupado com o que alguém pode pensar de mim, estando eu leproso. Deus não se importa o que a sociedade pode pensar de mim, louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas Deus quer que eu e você entenda que em Deus há esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O Senhor Jesus disse para aquele leproso: o Senhor disse para aquele leproso: quero ser limpo, louvado seja, e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Não permaneça nessa condição, amado, se você se encontrar nessa situação. Mas creia em você, que é meu irmão. Creia que há esperança. Ainda que o pavio se fumegue, Deus não é aquele que apaga o pavio, mas aquele que renova. Ainda que a cana esteja a ponto de se quebrar, Deus, ele não é aquele que quebra a cana, mas Deus é aquele que acende o pavio e restaura a vida, louvado seja. E não importa o que possam olhar e ver. Não importa. Quem olhava para Israel considerava que aquela nação estava,
abandonada por Deus, esquecida pelo Senhor. Mas Deus não está preocupado na opinião de quem quer que seja. Deus quer que nós entendamos que Ele, independente da nossa condição, Ele é um Deus que tem poder para restaurar. E por último, um Deus restaurador, onde não importa a tradição, onde não importa a indignação que os nossos pecados venham provocar ao Senhor. Como disse aqui o versículo 7 e 8 que nós lemos, quando ele disse, Isaías, eu vou ler aqui na Bíblia, eu vou ler aqui na King James, quando ele diz assim, porque breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. É uma obra do Senhor. No impulso de indignação escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti. Levado, olha só a razão, por um amor que jamais se extinguirá, declara Yahvé, o teu Redentor. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A certeza que o Senhor quer que nós tenhamos é que Deus é um Deus restaurador. Eu queria enterrar, porque quando eu estava meditando nessa palavra e veio em meu coração esse tema, eu passei depois do nada, amados, cantando esse refrão do hino da harpa 156, que vamos fazer agora. Quando ele diz assim, olha, quando ele diz assim, sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Vamos declarar novamente? Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos abençoe a cada um de nós e que esta fé ela esteja e continue arraigada em nosso coração. E que você, meu amado, que está aqui conosco, que carece de se voltar para Deus, que carece de se arrepender dos seus pecados, tenha por certo que o querer de Deus é o da restauração da sua vida. E Ele, somente Ele pode fazer isso. Por isso, encerro aqui dizendo para você, recitando aqui o Salmo 137 novamente, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Amém? Um abraço a todos.